A verdadeira sabedoria começa com Deus. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem encontrar paz mesmo em meio às maiores tempestades da vida? Enquanto muitos vivem dominados pelo medo, pela ansiedade e pela insegurança, outros conseguem permanecer firmes, confiando que Deus está conduzindo cada passo do caminho. A diferença nem sempre está na inteligência, na experiência ou na riqueza. Na maioria das vezes, ela está na sabedoria. Vivemos em uma geração cercada por informações. Todos os dias ouvimos opiniões diferentes sobre como alcançar felicidade, sucesso e realização. As redes sociais oferecem respostas rápidas. Especialistas apresentam novos métodos. E o mundo nos incentiva a confiar apenas em nossa própria capacidade. No entanto, apesar de todo esse conhecimento, muitas pessoas continuam vazias, cansadas e sem direção. A Bíblia nos apresenta uma verdade diferente. Ela revela que existe uma sabedoria que não muda com o tempo. Uma sabedoria que permanece firme através das gerações porque tem sua origem no próprio Deus. Entre todos os homens mencionados nas Escrituras, um nome se destaca de maneira especial: o rei Salomão. Sua fama ultrapassou fronteiras, não por causa de suas riquezas ou de seu poderoso reino, mas porque Deus lhe concedeu um coração sábio e capaz de discernir entre o bem e o mal. Reis, governantes e pessoas de terras distantes viajavam para ouvir seus ensinamentos, reconhecendo que suas palavras continham princípios capazes de transformar vidas. Hoje, séculos depois, esses ensinamentos continuam tão atuais quanto no passado. Eles nos convidam a refletir sobre nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas palavras e, acima de tudo, sobre nossa caminhada com Deus. Antes de conhecer os 15 conselhos de Salomão, precisamos compreender uma verdade fundamental. Toda verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que Deus é a fonte de toda direção para a nossa vida. O convite para descobrir a sabedoria de Salomão. Talvez você esteja enfrentando decisões difíceis neste momento. Talvez exista uma preocupação que tem roubado o seu sono, um relacionamento que precisa ser restaurado, ou um caminho que parece cada vez mais incerto. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Deus conhece cada detalhe da sua vida e continua oferecendo direção àqueles que o buscam com sinceridade. Os conselhos de Salomão não foram escritos apenas para um povo que viveu há milhares de anos. Eles continuam falando ao coração de homens e mulheres que desejam viver com paz, equilíbrio e fé em um mundo cheio de desafios. Cada ensinamento registrado no livro de Provérbios nos convida a refletir antes de agir, a ouvir antes de falar e a confiar em Deus antes de tomar qualquer decisão importante. Ao longo deste vídeo, caminharemos juntos por 15 princípios que têm inspirado milhões de cristãos ao redor do mundo. Não são fórmulas mágicas nem promessas de uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, são verdades eternas que nos ajudam a enfrentar cada desafio com um coração fortalecido pela presença de Deus. Enquanto você acompanha esta mensagem, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale à sua vida. Talvez um único conselho seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Às vezes, uma pequena mudança de atitude pode abrir portas para grandes transformações que Deus já preparou para aqueles que confiam nele. Então, permaneça conosco até o final. Em cada etapa desta jornada, descobriremos como a sabedoria de Salomão continua iluminando o caminho daqueles que desejam viver segundo a vontade do Senhor. Que esta mensagem fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e inspire você a construir uma vida verdadeiramente abençoada, firmada na palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Depois de compreender que toda verdadeira sabedoria tem sua origem em Deus, surge uma pergunta inevitável: como podemos começar a viver essa sabedoria no dia a dia? Salomão responde a essa pergunta com um dos ensinamentos mais conhecidos do livro de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Essas palavras revelam um princípio capaz de transformar completamente a maneira como enfrentamos os desafios da vida.
É natural desejarmos controlar tudo ao nosso redor. Fazemos planos, calculamos cada detalhe e acreditamos que nossa experiência é suficiente para encontrar as melhores respostas. No entanto, quantas vezes descobrimos que nossa visão é limitada? Há caminhos que parecem corretos aos nossos olhos, mas acabam nos levando à decepção, ao medo ou ao arrependimento. Confiar em Deus não significa abandonar a razão ou deixar de agir com responsabilidade. Significa reconhecer que existe uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele vê aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar e prepara caminhos que muitas vezes só compreenderemos mais tarde. Pense em um viajante caminhando por uma estrada desconhecida durante a noite. A escuridão impede que ele veja o que existe adiante. Porém, quando alguém que conhece perfeitamente o caminho oferece uma lanterna e diz por onde seguir, a atitude mais segura é confiar nessa orientação. Assim também acontece em nossa caminhada espiritual. Deus conhece cada curva, cada obstáculo e cada oportunidade que encontraremos ao longo da vida. Por isso, Salomão nos convida a colocar nossa confiança não nas circunstâncias, nem nas emoções passageiras, mas no Senhor. Quando aprendemos a entregar nossos planos em Suas mãos, descobrimos uma paz que o mundo não pode oferecer e encontramos coragem para seguir em frente, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o destino final. A confiança que transforma o caminho. Confiar em Deus é uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. Haverá momentos em que tudo parecerá fazer sentido, mas também existirão dias em que as respostas parecerão distantes e o silêncio de Deus poderá desafiar a nossa fé. É justamente nesses momentos que a confiança deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma escolha. Salomão nos ensina que uma vida abençoada não é construída sobre a autoconfiança, mas sobre a dependência do Senhor. Quando reconhecemos nossos limites e entregamos nossos planos a Deus, abrimos espaço para que Ele conduza nossos passos com sabedoria. Muitas vezes, aquilo que enxergamos como um atraso pode ser uma proteção. Aquilo que parece uma porta fechada pode estar nos livrando de um caminho que traria sofrimento no futuro. Ao longo da história bíblica, vemos que Deus sempre guiou aqueles que decidiram confiar nele. Mesmo quando não entendiam completamente seus planos, eles continuavam caminhando pela fé. Essa mesma promessa continua válida para todos aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar. Talvez hoje você esteja enfrentando uma decisão importante. Antes de agir por impulso, reserve um momento para orar. Apresente seus pensamentos a Deus. Peça discernimento e permita que Sua palavra ilumine o seu coração. A verdadeira sabedoria não consiste em encontrar respostas imediatas, mas em permanecer fiel enquanto Deus revela o próximo passo. Quando aprendemos a confiar de todo o coração, o medo começa a perder sua força, a ansiedade dá lugar à esperança e as incertezas deixam de controlar nossa vida. É assim que Deus molda um coração sábio, não eliminando todos os desafios, mas caminhando ao nosso lado em cada um deles. E este é apenas o primeiro grande ensinamento de Salomão. Nos próximos conselhos, descobriremos que, além de confiar em Deus, também precisamos proteger aquilo que mais influencia todas as nossas escolhas: o nosso coração. Proteja o seu coração acima de todas as coisas. Depois de nos ensinar a confiar plenamente no Senhor, Salomão apresenta um segundo princípio que sustenta uma vida verdadeiramente abençoada. Em Provérbios, ele declara: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essas palavras são simples, mas carregam uma profundidade extraordinária. Quando ouvimos a palavra coração, normalmente pensamos apenas nos sentimentos. Porém, na Bíblia, o coração representa muito mais do que as emoções. Ele simboliza o centro da nossa vida interior. Nossos pensamentos, desejos, intenções, valores e decisões. É no coração que nasce aquilo que, mais tarde, será visto em nossas atitudes. Nenhuma escolha importante acontece por acaso. Antes de uma palavra ser pronunciada, ela já passou pelo coração.
Antes de uma atitude ser tomada, ela foi alimentada em nosso interior. É por isso que Salomão não começa falando sobre mudar o comportamento exterior, mas sobre cuidar daquilo que ninguém vê. Vivemos em uma época em que nosso coração é constantemente disputado. Todos os dias somos expostos a notícias, imagens, opiniões e influências que podem fortalecer nossa fé ou afastar nossa atenção de Deus. Muitas vezes, sem perceber, permitimos que o medo, a inveja, o orgulho ou a amargura encontrem espaço dentro de nós. E quando esses sentimentos permanecem por muito tempo, eles começam a dirigir nossas decisões. Imagina um jardim bem cuidado. Se o jardineiro dedica tempo para remover as ervas daninhas e regar as plantas, flores bonitas crescerão naturalmente. Mas, se ele abandonar esse jardim, as ervas invasoras ocuparão cada espaço disponível. O mesmo acontece com o coração humano. Aquilo que cultivamos diariamente determinará o tipo de vida que construiremos amanhã. Por isso, antes de tentar mudar o mundo ao nosso redor, Salomão nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Uma vida transformada sempre começa com um coração disposto a ser transformado por Deus. Um coração guardado produz uma vida abençoada. Proteger o coração não significa viver com medo das pessoas ou se afastar do mundo. Significa aprender a filtrar aquilo que permitimos entrar em nossa mente e permanecer em nossa alma. Tudo o que ouvimos, assistimos, lemos e até mesmo as pessoas com quem convivemos exercem alguma influência sobre quem estamos nos tornando. Salomão sabia que um coração descuidado pode se afastar de Deus pouco a pouco, quase sem perceber. Por isso, ele nos incentiva a cultivar diariamente aquilo que fortalece nossa fé. Quando alimentamos nosso coração com a palavra de Deus, com a oração e com pensamentos que edificam, criamos um ambiente onde a paz, a esperança e o amor podem florescer, mesmo em tempos difíceis. Isso não significa que nunca enfrentaremos lutas. Todos nós passaremos por momentos de tristeza, decepção e incerteza. A diferença está na forma como reagimos. Um coração firmado em Deus não é aquele que nunca sofre, mas aquele que continua confiando mesmo quando não entende todas as circunstâncias. Em vez de permitir que a amargura ocupe seu interior, escolhe o perdão. Em vez de alimentar o medo, fortalece a esperança. Em vez de responder com ódio, procura agir com misericórdia e sabedoria. Reserva alguns minutos ao final de cada dia para examinar o seu coração. Pergunta a si mesmo: existe algum ressentimento que preciso entregar ao Senhor? Há alguma preocupação que tenho carregado sozinho? Minhas palavras e atitudes refletem a presença de Cristo em minha vida? Essas perguntas, feitas com sinceridade, podem abrir espaço para que Deus continue moldando o seu caráter. Quando protegemos o coração, nossas escolhas se tornam mais sábias, nossos relacionamentos mais saudáveis e nossa fé mais firme. É exatamente por isso que Salomão considerava esse princípio um dos pilares de uma vida verdadeiramente abençoada. E, depois de aprender a confiar em Deus e guardar o coração, estamos prontos para descobrir outro ensinamento essencial: o poder das palavras e como elas podem construir ou destruir uma vida. O poder das palavras. A sabedoria que sai da boca. Depois de aprender a confiar plenamente no Senhor e a guardar o coração acima de todas as coisas, Salomão nos conduz a um terceiro princípio indispensável para uma vida abençoada: o cuidado com as palavras. Isso não acontece por acaso. Afinal, aquilo que sai da nossa boca é um reflexo daquilo que já está dentro do nosso coração. Em seus provérbios, Salomão ensina repetidamente que as palavras têm poder. Elas podem encorajar alguém a continuar quando tudo parece perdido, mas também podem destruir a esperança de uma pessoa em poucos segundos. Uma única frase dita no momento errado pode deixar marcas que permanecem por muitos anos, enquanto uma palavra de amor, perdão ou encorajamento pode restaurar um coração ferido. Vivemos em um tempo em que as palavras são compartilhadas com extrema rapidez. Conversas, mensagens e comentários nas redes sociais alcançam milhares de pessoas em poucos instantes.
Justamente por isso, a sabedoria ao falar tornou-se ainda mais necessária. Nem tudo o que pensamos precisa ser dito, e nem toda a verdade precisa ser pronunciada sem amor. Salomão também nos lembra que o homem sábio sabe ouvir antes de responder. Quantos conflitos poderiam ser evitados se dedicássemos mais tempo para compreender do que para defender nosso próprio ponto de vista? Muitas discussões não acontecem por falta de amor, mas por falta de paciência para ouvir. Antes de abrir a boca, vale a pena fazer algumas perguntas simples. Minhas palavras glorificam a Deus? Elas trarão paz ou alimentarão a discórdia? Estou falando para ajudar ou apenas para provar que tenho razão? Essas perguntas podem mudar completamente a maneira como nos comunicamos. Quando o coração é guiado pela sabedoria de Deus, a língua também aprende a falar com bondade, prudência e verdade. E é justamente esse domínio sobre as palavras que começa a transformar nossos relacionamentos, nossa família e o ambiente ao nosso redor. Palavras que refletem a presença de Deus. A verdadeira sabedoria não se revela apenas nas grandes decisões da vida, mas também nas pequenas palavras que escolhemos dizer todos os dias. Salomão nos ensina que uma língua dominada pela sabedoria é um instrumento de paz, enquanto palavras impensadas podem provocar divisões, ferir corações e destruir relacionamentos que levaram anos para ser construídos. Pense por um instante nas conversas que você teve hoje. Suas palavras transmitiram esperança ou desânimo? Levaram conforto ou aumentaram o peso que alguém já carregava? Muitas vezes, não percebemos o impacto de uma simples frase. No entanto, Deus conhece cada palavra que pronunciamos e também conhece a intenção que existe por trás delas. Isso significa que falar com sabedoria não é apenas escolher palavras bonitas. É permitir que o amor, a misericórdia e a verdade de Deus governem o nosso coração antes mesmo de abrirmos a boca. Quando o Espírito de Deus transforma o interior de uma pessoa, essa transformação começa a aparecer naturalmente em sua maneira de falar. Em vez de responder com ira, ela escolhe a calma. Em vez de espalhar críticas, oferece encorajamento. Em vez de alimentar conflitos, busca a reconciliação. Esse tipo de atitude não demonstra fraqueza, mas maturidade espiritual. Somente alguém que aprendeu a confiar no Senhor e a guardar o próprio coração consegue responder com serenidade quando é provocado. É nesse momento que a sabedoria de Salomão deixa de ser apenas um ensinamento escrito e passa a ser vivida no cotidiano. Faça hoje um compromisso diante de Deus. Que cada palavra que sair da sua boca seja uma oportunidade para refletir o caráter de Cristo. Que sua voz leve paz onde existe confusão, esperança onde existe desânimo e amor onde existe dor. Afinal, uma vida verdadeiramente abençoada não é reconhecida apenas pelas decisões que tomamos, mas também pelas palavras que escolhemos semear no coração das pessoas. E, depois de aprender a confiar em Deus, guardar o coração e controlar as palavras, Salomão nos conduz ao próximo passo dessa jornada. Compreender que a humildade abre portas que o orgulho jamais conseguirá atravessar. A humildade abre caminhos que o orgulho fecha. À medida que avançamos pelos ensinamentos de Salomão, percebemos que a verdadeira sabedoria não transforma apenas a maneira como pensamos ou falamos. Ela também molda o nosso caráter. Depois de aprender a confiar no Senhor, guardar o coração e usar as palavras com prudência, chegamos a um princípio que determina a direção de toda a nossa caminhada espiritual: a humildade. Em diversos provérbios, Salomão mostra que o orgulho é uma das maiores armadilhas do coração humano. Quando acreditamos que sabemos tudo, deixamos de aprender. Quando pensamos que somos autossuficientes, deixamos de depender de Deus. E quando permitimos que a arrogância governe nossas atitudes, acabamos afastando as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Por outro lado, a humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos vem das mãos do Senhor. Cada talento, cada oportunidade
e cada conquista são presentes da graça de Deus. Esse entendimento nos impede de buscar a própria glória e nos ensina a viver com um coração grato. Salomão afirma que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Essas palavras servem como um alerta para todos nós. Ao longo da história, muitos homens perderam aquilo que possuíam porque permitiram que o orgulho ocupasse o lugar da sabedoria. Em contraste, Deus honra aqueles que permanecem humildes, dispostos a aprender, a ouvir conselhos e a reconhecer seus próprios limites. Observe a natureza por um momento. As árvores carregadas de bons frutos costumam inclinar seus galhos devido ao peso da colheita. Da mesma forma, quanto mais uma pessoa cresce em sabedoria e maturidade espiritual, mais humilde ela se torna. Ela compreende que ainda tem muito a aprender e que somente Deus merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Esse é o caminho que Salomão nos convida a seguir. Um caminho em que a humildade abre portas que o orgulho jamais conseguirá abrir. Um coração humilde atrai a direção de Deus. A humildade também nos ensina a reconhecer que não precisamos enfrentar a vida sozinhos. Muitas vezes, Deus fala conosco por meio de um conselho sincero, de uma correção feita com amor ou até mesmo através das experiências de outras pessoas. No entanto, quando o orgulho domina o coração, fechamos os ouvidos para qualquer orientação, acreditando que sempre sabemos o que é melhor. Salomão compreendia que um homem sábio nunca deixa de aprender. Ele aceita correções, faz perguntas, observa atentamente e está disposto a mudar de direção quando percebe que estava errado. Essa atitude não demonstra fraqueza, mas maturidade. Reconhecer um erro exige muito mais coragem do que insistir nele apenas para preservar o próprio orgulho. Em nossa caminhada com Deus, haverá momentos em que nossos planos não acontecerão da maneira que imaginamos. Nessas horas, a humildade nos ajuda a confiar que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Em vez de reclamar ou questionar constantemente, aprendemos a esperar com paciência, sabendo que Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar tudo o que Ele está fazendo. Pense na água que desce das montanhas. Ela sempre procura os lugares mais baixos antes de seguir seu curso e levar vida por onde passa. Da mesma forma, a graça de Deus encontra espaço em corações humildes, dispostos a depender completamente dele. Quem se coloca diante do Senhor com sinceridade descobre que a verdadeira grandeza não está em ser admirado pelos homens, mas em ser transformado pela presença de Deus. Faça desta verdade uma prática diária. Antes de tomar decisões importantes, peça ao Senhor um coração ensinável. Esteja disposto a ouvir, aprender e corrigir o rumo quando for necessário. A humildade não diminui quem você é. Ela permite que Deus realize em sua vida aquilo que o orgulho jamais permitiria. E, depois de aprender que a confiança, um coração protegido, palavras sábias e a humildade formam os alicerces de uma vida abençoada, Salomão nos conduz ao próximo ensinamento: a importância de escolher cuidadosamente as pessoas que caminham ao nosso lado, pois as companhias têm o poder de fortalecer nossa fé ou nos afastar do caminho da sabedoria. Escolha bem as pessoas que caminham ao seu lado. Depois de nos ensinar que a humildade abre espaço para a ação de Deus, Salomão direciona nossa atenção para outro aspecto que exerce profunda influência sobre o nosso destino: as companhias que escolhemos. Nenhum ser humano percorre a jornada da vida completamente sozinho. Em algum momento, seremos influenciados pelas pessoas com quem convivemos, pelas conversas que ouvimos e pelos exemplos que decidimos seguir. Por isso, Salomão declara em seus provérbios que quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá as consequências de suas escolhas. Essa verdade continua extremamente atual. Com o passar do tempo, começamos a pensar como aqueles que mais ouvimos, a agir como aqueles que mais admiramos e a valorizar aquilo que é valorizado pelas pessoas ao nosso redor. Isso não significa que devemos nos afastar daqueles que ainda não conhecem a Deus.
Pelo contrário, Jesus nos ensinou a amar, servir e levar esperança a todos. O alerta de Salomão está relacionado à influência constante que permitimos sobre o nosso coração. Quando escolhemos amizades que nos incentivam a viver longe da vontade de Deus, pouco a pouco nossa sensibilidade espiritual pode enfraquecer sem que percebamos. Da mesma forma, caminhar ao lado de pessoas que amam ao Senhor fortalece nossa fé. Um amigo fiel pode nos lembrar das promessas de Deus nos momentos de desânimo, oferecer um conselho sábio quando estamos confusos e nos encorajar a permanecer firmes quando as dificuldades parecem maiores do que nossas forças. Por isso, vale a pena refletir sobre uma pergunta sincera: as pessoas que caminham ao meu lado me aproximam de Deus ou me afastam dele? Essa resposta pode revelar muito mais sobre o futuro da nossa vida do que imaginamos. Afinal, uma das maiores demonstrações de sabedoria é escolher cuidadosamente aqueles que terão liberdade para influenciar nossos pensamentos, nossas decisões e o rumo da nossa caminhada com Cristo. A influência das companhias na nossa caminhada com Deus. As pessoas que escolhemos para caminhar ao nosso lado podem fortalecer nossa fé ou enfraquecer nossa comunhão com Deus. Essa influência raramente acontece de um dia para o outro. Na maioria das vezes, ela ocorre de forma silenciosa, por meio das conversas diárias, dos valores compartilhados e das decisões que passamos a considerar normais. É por isso que Salomão insiste na importância de cultivar relacionamentos que nos aproximem da sabedoria e da vontade do Senhor. Isso não significa viver isolado ou rejeitar aqueles que pensam de maneira diferente. Como discípulos de Cristo, somos chamados a amar, servir e levar luz ao mundo. Entretanto, existe uma diferença entre ser uma influência positiva para alguém e permitir que influências negativas conduzam o nosso coração para longe de Deus. A verdadeira sabedoria está em manter um coração firme, capaz de amar a todos sem abandonar os princípios da palavra. Também é importante lembrar que nós mesmos exercemos influência sobre outras pessoas. Nossas atitudes, nossas palavras e nosso exemplo podem fortalecer a fé de um amigo, encorajar um familiar ou inspirar alguém que está começando sua caminhada com Cristo. Antes de perguntar quem está influenciando a sua vida, pergunte a si mesmo: que tipo de influência eu tenho sido para aqueles que Deus colocou ao meu redor? Peça ao Senhor discernimento para construir amizades que promovam crescimento espiritual, respeito e amor sincero. Valorize as pessoas que têm coragem de aconselhá-lo com a verdade da palavra, mesmo quando isso exige correção. Muitas vezes, Deus usa um irmão na fé para nos impedir de tomar decisões precipitadas e nos conduzir novamente ao caminho da sabedoria. Quando escolhemos caminhar ao lado de pessoas que amam a Deus e buscamos ser uma influência que glorifica o nome de Cristo, nossa fé se fortalece e nossa jornada se torna mais segura. E, depois de aprender a confiar no Senhor, guardar o coração, controlar as palavras, viver com humildade e escolher bem as companhias, Salomão nos apresenta outro princípio essencial para uma vida abençoada: viver com integridade em todas as áreas da vida, mesmo quando ninguém está olhando. Viva com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Ao longo desta jornada, Salomão nos mostrou que uma vida verdadeiramente abençoada é construída sobre fundamentos sólidos: confiar no Senhor, guardar o coração, controlar as palavras, cultivar a humildade e escolher bem as pessoas que caminham ao nosso lado. Agora, ele nos conduz a um princípio que sustenta todos os outros: viver com integridade. A integridade não depende das circunstâncias nem da presença de outras pessoas. Ela se revela quando fazemos o que é certo, mesmo que ninguém esteja observando. É fácil agir corretamente quando somos elogiados ou quando nossas atitudes são vistas por todos. O verdadeiro desafio surge nos momentos em que apenas Deus conhece nossas intenções e escolhas. Salomão ensina que o justo anda em integridade e que sua vida se torna uma bênção também para aqueles que vêm depois dele. Isso acontece porque a integridade gera confiança. Uma pessoa íntegra honra seus compromissos,
fala a verdade, age com honestidade e permanece fiel aos princípios de Deus, mesmo quando seria mais fácil escolher um caminho de vantagem imediata. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas acreditam que pequenos desvios não fazem diferença. Uma mentira considerada inofensiva, uma promessa esquecida ou uma atitude desonesta podem parecer insignificantes. No entanto, Salomão nos lembra que o caráter é formado justamente nas pequenas decisões do dia a dia. Cada escolha fortalece ou enfraquece os alicerces sobre os quais estamos construindo nossa vida. Imagina a construção de uma casa. Antes que as paredes apareçam, é necessário preparar um fundamento firme. Se a base apresentar rachaduras, toda a estrutura ficará comprometida com o tempo. Da mesma forma, a integridade é o alicerce invisível que sustenta nossa fé, nossos relacionamentos e nosso testemunho diante do mundo. Quando decidimos viver de maneira íntegra, deixamos de buscar apenas a aprovação das pessoas e passamos a desejar, acima de tudo, agradar ao Senhor. Essa escolha transforma não apenas nossas ações, mas também a maneira como enfrentamos cada desafio da vida, com a certeza de que Deus honra aqueles que permanecem fiéis aos seus caminhos. A integridade que permanece até o fim. Viver com integridade não significa ser perfeito. Todos nós falhamos em algum momento e precisamos da graça e do perdão de Deus. A diferença está na disposição de reconhecer nossos erros, arrepender-nos sinceramente e permitir que o Senhor continue moldando o nosso caráter. Uma pessoa íntegra não é aquela que nunca cai, mas aquela que sempre escolhe levantar-se, aprendendo com seus erros e permanecendo fiel aos princípios da palavra. Salomão compreendia que a verdadeira riqueza de um homem não pode ser medida apenas pelos bens que possui, mas pela confiança que inspira e pelo testemunho que deixa. O dinheiro pode ser perdido, a posição pode mudar e o reconhecimento das pessoas pode desaparecer com o tempo. No entanto, um caráter firmado em Deus permanece como um legado capaz de influenciar gerações. Pense por um momento em como você gostaria de ser lembrado. Pelas conquistas que acumulou ou pela forma como tratou as pessoas? Pela fama que alcançou ou pela fidelidade com que serviu ao Senhor? No fim da jornada, aquilo que realmente permanecerá será o amor que demonstramos, a honestidade com que vivemos e a fé que sustentou cada decisão. Por isso, faça da integridade um compromisso diário. Seja honesto quando ninguém estiver observando. Cumpra suas promessas, mesmo quando isso exigir sacrifício. Trate cada pessoa com respeito, independentemente de sua posição ou condição. E, acima de tudo, mantenha seu coração voltado para Deus, lembrando que Ele vê não apenas nossas ações, mas também as intenções mais profundas da alma. Quando uma vida é construída sobre a confiança em Deus, um coração protegido, palavras sábias, humildade, boas companhias e integridade, ela se torna um testemunho vivo do poder transformador da sabedoria divina. Esses princípios não apenas nos ajudam a enfrentar os desafios do presente, mas também preparam o caminho para um futuro firmado na paz e na esperança. Agora, ao nos aproximarmos do final desta jornada pelos conselhos de Salomão, chegamos ao último passo: reunir todas essas verdades em uma decisão prática de viver diariamente segundo a vontade de Deus, permitindo que sua sabedoria guie cada pensamento, cada escolha e cada passo do nosso caminho. A decisão que pode transformar sua vida. Ao longo desta jornada pelos conselhos de Salomão, descobrimos verdades capazes de transformar profundamente a maneira como vivemos. Aprendemos que a verdadeira sabedoria começa com Deus, que devemos confiar no Senhor de todo o coração, guardar nossa vida interior, controlar nossas palavras, cultivar a humildade, escolher cuidadosamente nossas companhias e viver com integridade em todas as circunstâncias. Talvez, enquanto ouvia cada um desses ensinamentos, você tenha percebido áreas da sua vida que precisam de mudança. Talvez Deus tenha trazido à sua mente uma decisão que precisa ser tomada, um relacionamento que precisa ser restaurado ou uma atitude que precisa ser abandonada.
Se isso aconteceu, não ignore essa voz. Muitas vezes, é exatamente assim que o Senhor começa a transformar um coração. A sabedoria de Salomão nunca teve como objetivo apenas aumentar o conhecimento das pessoas. Seu propósito sempre foi conduzir homens e mulheres a uma vida mais próxima de Deus. Conhecer a verdade é importante, mas a verdadeira transformação acontece quando decidimos colocar essa verdade em prática. Infelizmente, muitas pessoas admiram a sabedoria sem permitir que ela mude suas escolhas. Elas ouvem bons conselhos, concordam com eles e até reconhecem seu valor, mas continuam vivendo da mesma maneira. Com o tempo, acabam enfrentando os mesmos problemas porque nunca deram o passo necessário para aplicar aquilo que aprenderam. Hoje, Deus convida você a fazer algo diferente. Em vez de apenas ouvir estas palavras, permita que elas se tornem parte da sua vida diária. Comece com pequenos passos. Confie mais em Deus nas decisões que precisa tomar. Vigie seus pensamentos. Use palavras que edifiquem. Seja humilde para aprender e corajoso para corrigir seus erros. A sabedoria não transforma vidas porque é admirada. Ela transforma vidas porque é praticada. E quando colocamos em ação os princípios de Deus, começamos a experimentar a paz, a direção e a segurança que somente Ele pode oferecer. Viva todos os dias segundo a sabedoria de Deus. Ao encerrarmos esta reflexão sobre os conselhos de Salomão, lembre-se de que a sabedoria não é um destino que alcançamos de uma vez por todas, mas um caminho que escolhemos percorrer diariamente. A cada manhã, Deus nos oferece uma nova oportunidade para confiar mais nele, amar mais as pessoas e viver de maneira que o honre em todas as áreas da nossa vida. Talvez você não consiga mudar tudo de uma só vez, e isso é perfeitamente compreensível. Deus não espera perfeição imediata, mas um coração disposto a aprender, crescer e permanecer fiel. Cada pequena decisão tomada com sinceridade diante do Senhor se transforma em um passo importante na direção de uma vida verdadeiramente abençoada. Por isso, faça hoje um compromisso com Deus. Decida buscar sua sabedoria antes de tomar qualquer decisão importante. Leia a sua palavra com constância. Reserve tempo para a oração e permita que o Espírito Santo transforme seu caráter dia após dia. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nossa vida passa a refletir seu amor, sua paz e sua justiça. Lembre-se de que Salomão recebeu uma sabedoria extraordinária, porque a pediu a Deus com humildade. O mesmo Deus continua ouvindo as orações daqueles que o buscam com um coração sincero. Ele deseja guiar seus passos, fortalecer sua fé e conceder discernimento para enfrentar cada desafio que surgir pelo caminho. Se esta mensagem falou ao seu coração, não permita que ela termine aqui. Coloque em prática pelo menos um desses conselhos ainda hoje e observe como Deus pode agir por meio de pequenas atitudes de obediência. Às vezes, a maior transformação começa com uma simples decisão de confiar mais no Senhor. Que a paz de Deus acompanhe você e sua família, que sua sabedoria ilumine cada escolha e que seu amor fortaleça seu coração em todos os dias da sua vida. Se esta reflexão edificou sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas palavras. E não se esqueça de se inscrever no canal Luz de Cristo, para continuar caminhando conosco através da Palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe, o proteja e o conduza sempre pelos caminhos da verdadeira sabedoria. Até o próximo vídeo e que Deus esteja com você.